Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos jovens. E nesta oportunidade nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título A Grande Tribulação. O texto do dia, que está em Mateus capítulo 24, versículo 21, diz: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A síntese da nossa lição diz: a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. O texto bíblico, né, que é muito importante que você, jovem, efetue a leitura, está em Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Eu já fiz a minha leitura, o meu estudo, né? Então é bom que você faça a leitura antes de iniciar o estudo da lição, porque a leitura bíblica, o texto bíblico é a base, né, de toda a leitura. A título de introdução, o que é que nós vamos estudar nesta lição? Nós vamos estudar a grande tribulação, um período de 7 anos que ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja. Um período, como já diz na nossa lição, período tenebroso, um período traumático, cheio de catástrofes e flagelos que virão sobre a terra. Então nós vamos ver a realidade da grande tribulação, nós vamos ver que ela é uma realidade, é algo profetizado nas Escrituras. Vamos ver também que ela tem propósito, né? Quais são os propósitos da grande tribulação? Porque Deus, logicamente, não faz nada sem propósito. E também nós vamos ver quando é que vai ocorrer, como eu já disse, quando vai ocorrer, né, este período de tempo chamado de grande tribulação. E nós vamos ver também que ela tem outros nomes, né, na Bíblia, como dia do Senhor, né, dia de angústia de Jacó e assim por diante. Mas vamos ver isso no decorrer da nossa lição. Vamos lá então para o ponto de número 1, que diz: a realidade da grande tribulação. Então o próprio título do texto diz que a grande tribulação é uma realidade. Ou seja, é algo, não é algo fictício, não é uma história de ficção científica, né? Não, é uma realidade, ela vai ocorrer, né? Com certeza. Subtópico 1 diz: Daniel fala a respeito da grande tribulação. Então, lá no livro de Daniel, capítulo de número 9, nós vamos realizar aqui a leitura. Capítulo de número 9 do livro de Daniel, localize aí na sua Bíblia. Versículo 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão, e ungir a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então, Daniel, ele profetiza, o capítulo 9, ele está orando, né, confessando os pecados da nação, e aí ele recebe a revelação das 70 semanas, né, que na verdade são 70 semanas de anos, e ali o mensageiro vai detalhando para Daniel o que vai acontecer. Nós vemos em Levítico 25:8, né, que na verdade as 70 semanas, né, elas equivalem, cada semana equivale a um período de 7 anos. Então, na cronologia profética, as 69 semanas já se passaram e falta
a última, né, a 70ª semana, que é os 7 anos de grande tribulação que haverá sobre a terra. Então, nós temos um respaldo escriturístico da grande tribulação já no Antigo Testamento. E nós vamos ver aí também o subtópico 2, que diz um tempo determinado pelo Senhor. Então, a grande tribulação é um tempo determinado. Então, o profeta Jeremias, no capítulo 7, no capítulo 30, versículo 7, ele fala de um tempo de angústia para Jacó. Porque a tribulação, de imediato, ela é para os judeus. Nós lemos aí Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus, né? Então, de início, as 70 semanas, a grande tribulação, que é a 70ª semana, ela é para Israel. Lógico que todas as pessoas que ficarem aqui na terra terão que enfrentar a grande tribulação. Então, ela tem também, este período, tem também outras referências, outras nomenclaturas, né? Dia do Senhor, né? Também chamado de Dia do Senhor. A 70ª semana de Daniel, como eu já disse. Dia de desolação, ira vindoura, hora do julgamento, tribulação e grande tribulação. E aqui vai uma ressalva, uma coisa interessante, é que Jesus, ele fala o seguinte, Mateus 24 e 21, né, que nós lemos aqui no texto do dia, né, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. Ou seja, não houve um período igual a esse e não haverá um período igual a esse. O que isso nos mostra? Que a grande tribulação é um período ímpar na história. Nunca ocorrerá um período como a grande tribulação. Subtópico 3 aí diz a abertura dos selos e das trombetas. Então, quando ocorrer a tribulação, em determinado momento da tribulação, Deus ele vai derramar a sua ira sobre a terra. E essa ira, ela vem revelada por 3 representações. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. 7 selos você encontra Apocalipse 5 e 9, 7 trombetas, Apocalipse 8 e 6, e 7 taças, Apocalipse 21 e 9. Então você vai notar que os flagelos, né, que vão ocorrer na grande tribulação, eles estão em ordem cronológica, né? Primeiro abrem-se os selos, depois tocam-se as trombetas e depois derramam-se as taças. Tudo isso mostrando a ira de Deus sobre a terra. Então, esse ponto de número 1, nós vimos aí a realidade da grande tribulação. Vamos pensar um pouco nesse ponto, né, e aplicá-lo na nossa vida, né? Você, moço, moça, com a seguinte pergunta: por que o cristão precisa estudar a grande tribulação? Nós temos uma visão assembleiana pré-tribulacionista, ou seja, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, pré-tribulação. Então não teria sentido, né, como eu já ouvi alguém se referir a isso, né, em uma conversa informal, por que estudar isso, sendo que nós não vamos passar pela grande tribulação? A resposta é simples, para nos deixar mais alertas ainda, para não perdermos a oportunidade do arrebatamento, né, que nos livrará da ira vindoura. Então vamos lá agora para o ponto de número 2. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, né, que nós vamos interagindo e aprendendo um com o outro. No ponto 2 diz o propósito da grande tribulação. Quais são os propósitos, né? Aqui na nossa lição nós temos 3 propósitos. Primeiro propósito: preparar Israel para o encontro com o Messias.
Então, nós já lemos em Daniel 9:24 que a tribulação, a 70ª semana é para Israel. Logicamente, quem estiver aqui vai ter que sofrer os flagelos também. Mas primeiramente é para Israel. E isso vai preparar Israel para o encontro do verdadeiro Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, que voltará, que virá em glória no final da tribulação. Neste período ele já terá vindo nas nuvens, nos ares, e a igreja foi arrebatada. Depois, no final da tribulação, ele vai vir em glória, vencerá o anticristo, e Israel olhará para ele e reconhecerá que ele é o Messias. Então, o primeiro objetivo, preparar Israel para o encontro com o Messias. Segundo objetivo, fazer justiça contra os rebeldes. Então, vai ser um tempo de angústia. E para Deus, ele fazer justiça contra os rebeldes, aqueles que blasfemaram de Deus, aqueles que viraram as costas para Deus, aqueles que não quiseram fazer a vontade de Deus. Agora eles sofrerão, não por injustiça, não porque Deus seja mau, não porque Deus seja injusto, muito pelo contrário, eles sofrerão por causa da justiça de Deus, contra os rebeldes, contra a iniquidade, contra a arrogância, Tem muitas pessoas que são arrogantes e eles não se dobram, São de dura cerviz, não se dobram diante do Todo-Poderoso. Na grande tribulação, Deus fará justiça contra estas pessoas. E o terceiro propósito, revelar ao mundo a ira de Deus, que é mais ou menos a mesma coisa do tópico 2, do subtópico 2, Então Deus, ele é bom, misericordioso, porém ele também é justo, Então com Deus não se brinca. A Bíblia diz, de Deus ninguém zomba, o que o homem plantar, isto ele ceifará. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que fazemos aqui, com aquilo que pensamos, com aquilo que falamos, das nossas ações aqui na terra, porque na tribulação a ira de Deus cairá sobre um mundo, cheio de iniquidade, um mundo corrompido, um mundo distanciado de Deus. Deus é amor, porém Deus é amor e misericórdia, porém Deus também é justiça. Então esse ponto de número 2, nós vimos aí o propósito da grande tribulação. 3 propósitos, Primeiro propósito, preparar Israel para o encontro com o Messias. Segundo propósito, fazer justiça contra os rebeldes. Terceiro propósito, revelar ao mundo a ira de Deus. Terceiro e último tópico, diz quando acontecerá a grande tribulação. Nós falamos que na visão pré-tribulacionista, a tribulação ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo em glória no final da tribulação. Ou seja, a igreja arrebatada, inicia-se a grande tribulação. Um período de 7 anos. Logo após o final, Jesus vai voltar em glória, em pessoa, vencerá o anticristo, e livrará Israel dos seus inimigos. Então, o início da tribulação será logo após o arrebatamento da igreja. O ápice da tribulação vai ser quando Israel, que já terá feito um pacto com o anticristo, você encontra isso também no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que diz, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador.
ou seja, o ápice da tribulação, o tempo de angústia de Jacó, vai ser quando o anticristo quebrar o pacto com Israel quebrar o pacto com o anticristo, e ele vai mostrar as suas garras, e aí vai mostrar quem ele realmente é. E o fim da tribulação terminará com a batalha do Armagedon, uma batalha, do exército do anticristo contra os judeus, aqueles que se voltaram para Deus e agora estão sofrendo. Não só judeus, mas todos aqueles que se voltarem para Deus, não aceitarem a marca da besta, insurgirem-se contra o governo do anticristo, estarão numa batalha. Isso você pode conferir em Apocalipse 16, versículo 14 e também no versículo 16. Então, o fim da tribulação virá quando Jesus voltar em glória e eliminar os inimigos de Israel, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, julgar as nações e dar início ao milênio. Então, isso nós temos aqui as três partes da tribulação, o início após o arrebatamento, o ápice, que nós entendemos por Daniel 9:27, na metade da semana, nos 3 anos e meio, Israel quebrará o pacto com o anticristo e vice-versa, e aí começará realmente um grande período de aflição. Não é que já não estarão sendo afligidos, mas o ápice vai ser aí, E o final com a batalha do Armagedon. Então, quando se dará, vamos pensar aí, quando se dará a grande tribulação? Depois do arrebatamento da igreja e entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo em glória e a batalha do Armagedon. Ok? Que Deus te abençoe. Espero que esta lição sirva de edificação para você. Nós não passaremos pela tribulação, mas precisamos conhecer e ficar alertas para não sofrer as consequências da perda, do arrebatamento. Se perdermos esta viagem, este rapto da igreja, nós passaremos pela tribulação. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, me ajude aí. Eu estou aí numa meta para chegar a 1000 inscritos. Nos ajude aí inscrevendo-se, acionando o sininho das notificações. Se você já chegou até aqui, não custa nada deixar um like aí, porque ajuda bastante o canal, tá bom? Fortalece o canal. E também compartilhar este vídeo com seus amigos, irmãos da igreja, família, pessoas que não são evangélicas, que precisam conhecer a palavra, que você possa me ajudar compartilhando. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.